Olá! O Assembleia Debate de hoje vai falar sobre o assédio sofrido pelas mulheres no ambiente de trabalho. É isso mesmo. A demissão de uma repórter de um portal de notícias, dias depois dela ter feito uma denúncia de assédio contra o cantor MC Biel, motivou a campanha Jornalistas contra o Assédio. O projeto relata as situações de machismo vividas no cotidiano de repórteres mulheres, redatoras e assessoras no exercício da sua profissão. E no programa de hoje nós vamos jogar luz ao problema em abrangê-lo para todas as profissões e também para nos ajudar a entender o assunto. Aqui a gente vai receber um timaço. A primeira delas é a Thaís Helena Nader, que é defensora pública do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública Geral de São Paulo. Tem também aqui conosco a Marilane Oliveira Teixeira, que é economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. E finalmente temos mais uma Thaís aqui também para nos ajudar a discutir esse assunto. É a Thaís Nunes, que é jornalista e fundadora do movimento Jornalistas contra o Assédio. Sejam todas muito bem-vindas aqui no programa. E antes da gente começar a nossa discussão aqui, nós vamos assistir uma reportagem que faz uma análise deste cenário do assédio contra mulheres no ambiente de trabalho. Acompanhe aí. Uma denúncia de assédio. Se incomoda quando pega um selinho? Não, eu dou, você quer um? Não, obrigada. Tá bom. A gente tenta, né? Não é famosa, mas tem o kit verificado. E uma repórter de um portal de notícias torna pública a abordagem desrespeitosa do cantor de funk MC Biel durante uma entrevista. Às vezes pela mídia. Eu sou PhD no que eu faço, vocês ainda estão se formando, gente. Respeito os mais velhos. Eu só não tenho barba, mas eu tenho 20 anos. No caso, vou fazer 20 anos. Se eu te pego, te quebro no meio, você não pode falar nada desse cara. A jornalista presta depoimento à polícia. O veículo onde ela trabalha noticia o caso e defende punição ao artista, prometendo amparar a repórter. 2 semanas depois, a jornalista é demitida, sem nenhuma justificativa. Casos como este marcam a rotina de milhares de mulheres no mercado de trabalho. Os números comprovam essa realidade. Uma pesquisa divulgada no ano passado por um grande site de empregos revelou que mais da metade dos trabalhadores que sofreu assédio no ambiente de trabalho é formada por mulheres. Já o grupo que declarou ter sofrido assédio sexual, caracterizado por comportamentos abusivos, como cantadas, propostas indecentes ou olhares abusivos, somou pouco mais de 9% da amostra. Desta parcela, as mulheres são 4 vezes mais afetadas do que os homens. A mesma pesquisa revelou que apenas 1 em cada 10 vítimas de assédio sexual denunciou o caso. A maioria intimidada por perder o emprego ou até mesmo pelo temor de acharem que a culpa era dela, decidiu ficar calada. Um grupo de jornalistas resolveu dar voz à causa. Lançou um manifesto pelas redes sociais com a hashtag Jornalistas contra o Assédio. As mulheres faziam as matérias mais light, de comportamento, de previsão do tempo, de bichinhos. E os homens faziam as matérias mais aprofundadas, de política e de economia. Você é mulher, não tem medo de fazer esse tipo de reportagem? Esse político só vai falar para sua matéria se você for tomar um café com ele, jogar um charme. Uma autoridade se achou no direito de fazer gracejos para mim na frente de outros colegas. Eu não havia gostado da abordagem, que ele tinha sido desrespeitoso. Foi então que ele se virou contra mim, me xingou de vagabunda. Se eu soubesse que você é bonita assim, tinha te dado uma exclusiva. Você é muito bonita pra ser séria desse jeito. O machismo piora o jornalismo. Devia ser paga pra andar na rua. A gente quer simplesmente trabalhar. Mexeu com uma, mexeu com todas. Eu quero fazer o meu trabalho, sem ser violentada. Eu não preciso sair com ninguém pra chegar onde eu quero. Sou jornalista, sou mulher e exijo respeito. Não vamos tolerar o assédio nem dentro e nem fora do nosso ambiente de trabalho. Em menos de 24 horas, 10.000 pessoas aderiram ao projeto, imediatamente repercutido por diversos meios de comunicação e personalidades, como a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, e o ex-presidente Lula. Enquanto a igualdade não é uma realidade, é preciso discutir os direitos da mulher no mercado de trabalho, a realidade dos diferentes tipos de assédio e a necessidade de não ficar calada. A discussão está lançada, a partir de agora, no Assembleia Debate.
Fernando Galassini, nosso produtor aqui, jornalista, excelente texto, boa matéria, boa abordagem. E eu tenho uma frase minha para completar, a do grupo de amigas aí, jornalistas. Você é tão competente indo quanto vindo. O que a gente tem a falar sobre isso, meninas? Thais. Olha, Silvia, essa campanha surgiu de uma forma muito espontânea. Não foi nada organizado e a gente não imaginava a repercussão que teria. Eu e uma colega, Janaína Garcia... A gente fala das jornalistas contra o assédio. Jornalistas contra o assédio. Eu e uma colega, Janaína Garcia, ficamos extremamente revoltadas com a demissão da repórter do IG, que é importante dizer, estava fazendo o trabalho dela, foi assediada dessa forma, como a gente viu, e foi demitida 14 dias depois. Sem explicação. Sem explicação. Foi uma demissão única, direcionada. A gente sabe que foi a presidência do grupo que decidiu por isso. E é uma menina de 21 anos, no começo da carreira, que está arrasada. Então, assim, ela... Que resolveu dar voz. Pois é, e aí a gente pensou, eu e a Janaína, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E decidimos fazer esse vídeo. E em menos de 5 dias hoje, 5 dias de campanha, a gente já alcançou 2 milhões de pessoas. Esse vídeo só na fanpage do Facebook tem 500 mil de visualizações. Então eu acho que isso demonstra o tamanho da demanda. Quantas jornalistas são assediadas? Desde sempre. E é uma caixa preta, porque nunca esse assunto tinha vindo à tona. As pessoas nunca tinham falado sobre isso. O que você acha que multiplicou esse poder aí dessa jornalista do IG, da página que vocês fizeram, até 2 milhões de views aí, de visualizações aí na mídia social? O que você acha que falou que estava engatado aqui na gente? O que é que vocês fizeram que ninguém tinha feito antes? Eu acho que é exatamente isso, assim, é uma soma de fatores. O movimento feminista, elas vão poder falar muito melhor do que eu, mas o movimento feminista existe desde os anos 60, é um movimento bem estruturado, mas as redes sociais trouxeram isso, democratizaram as ideias feministas. Então, assim, muitas mulheres não tinham ideia do que é um assédio. Eu sou uma dessas mulheres. Então, assim, com essa ascensão do feminismo nas redes sociais que aconteceu nos últimos 2 anos, as mulheres começaram a ganhar voz. É o empoderamento que a gente tanto tem falado ultimamente. Exatamente, né? É o empoderamento. Então, eu tenho certeza que essa situação da repórter do IG, se tivesse acontecido há 5 anos... Passaria batido. Passaria batido, certamente. E deve ter acontecido, não com ela. Não, com certeza. Com todas as outras. Com certeza. Eu acho que, assim, 2 milhões de pessoas se mobilizaram, tiveram acesso a essa campanha. Isso demonstra que é um tema que está no nosso cotidiano. Não é algo que acontece só com a repórter do IG, que acontece só com a Thaís, que acontece só com a Silvia. Ou só com jornalista. Ou só com jornalistas. Isso é muito importante de ser dito. É muito importante, mas eu acho que o jornalismo é emblemático, porque o jornalismo carrega o peso de denunciar as mazelas da sociedade, de cobrar transparência. Mas quando é o processo inverso, de olhar para si, de olhar para a profissão, a gente não faz isso. Isso que ela falou tem um peso extremamente atual, né? Quando o exercício é o contrário, a gente aponta muito o dedo, nós jornalistas, né? Denuncia, deixa tudo explícito, vai atrás da notícia, mas o problema é quando a gente é a notícia. Né? Quando acontece com a gente se cala. Mari, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Enfim, estudos, pesquisas, o que você conhece desse mundo? Assim, a impressão que me dá é que o que ocorre no mundo do trabalho, e isso está presente em quase todas as atividades econômicas, as diferentes profissões e ocupações, ela reflete a sociedade em que se vive, né? Então, é uma sociedade que naturalizou essas relações entre homens e mulheres, atribuiu papéis determinados, então as mulheres confinadas ao espaço privado e os homens se reservavam o espaço público, né, o espaço do poder, da política, do mundo do trabalho. Então, quando as mulheres entram no mercado de trabalho de forma massiva, principalmente no Brasil, a partir dos anos 60, cresce essa consciência, mas também tem um certo incômodo, uma inconformidade. É porque é como se as mulheres estivessem fora do lugar.
porque o seu lugar reservado, historicamente... É lá em casa. É lá em casa, exatamente. Então, há uma reação, e é uma reação positiva das mulheres, no sentido de enfrentar isso, e começam a dar mais visibilidade a essas situações que, e eu concordo totalmente com a Thaís, exatamente nesses últimos anos, por exemplo, e eu acho que os meios de comunicação e as redes sociais, elas têm colaborado muito para trazer para o conjunto da sociedade essas denúncias, porque as mulheres, por medo, por vergonha... Criação. Exatamente, e principalmente quando se estabelecem relações de hierarquia e de subordinação. Então, dentro do ambiente de trabalho, com a gerência, com a chefia, com o encarregado. Então, esse caso, por exemplo, com a jornalista, era em pleno ambiente de trabalho e com uma pessoa com quem ela estava entrevistando, que ela não tem, digamos, nenhuma relação de subordinação, de hierarquia nenhuma. E o qual ele, inclusive, tinha que agradecer porque estava tendo a oportunidade de ter um espaço, exatamente, de alguém que está começando. Então, mas eles agem com uma naturalidade tão grande, porque na verdade veem as mulheres como objeto, né? Aí eu vou ser advogada do diabo aqui. O MC Biel não é, nesse caso, produto do que a gente já vive? Claro. Coitado. Eu vou até pensar assim, ele só está reproduzindo o que ele vê, o que ele vive, o que ele tem ali na esquina, ali dentro do camarim. Enfim, ele é tão culpado nessa história, por exemplo, Thaís, o que você acha disso? Quando você soube dessa notícia? Te chamou a atenção ou foi mais uma notícia ali que você leu na internet e, enfim, passou para a próxima? Essas notícias que, quando eclodem, só faz constatar o que a gente vê no cotidiano com as mulheres. Mas a gente não pode fazer o que você está fazendo de inverter a ordem, porque a gente está começando a vitimizar o culpado, o agressor. No caso, o MC Biel. O MC Biel. Que a gente ouviu ali claramente as palavras dele. Não toda vez que a mulher foi história contada. Toda vez que a mulher é vítima, a gente culpabiliza a mulher e vitimiza o agressor. Sim, é o grande erro. Né? As matérias, as chamadas são, MC Biel é acusado de assédio. Quando não se fala, a repórter sofreu assédio, não se dá visibilidade. Jornalista sofre assédio em entrevista com o cantor. Inverte-se. Ai, coitado, ele é acusado. Então ainda... MC Biel é acusado de assédio. Ainda há a possibilidade de ele ser absolvido. Não foi ainda... a gente inverte toda a lógica do sistema. E a gente, nessas notícias, a gente também reproduz a violência contra a mulher. É uma reprodução, porque você está deixando de dar voz a ela e está desqualificando Você está levantando dúvidas, na verdade. Desqualificando o que ela diz. E dizendo, ai, coitada, ele é um produto da sociedade. Tá bom. E ela? Ela tem que aceitar? Então, já que a sociedade impõe para a mulher que ela tenha que ficar dentro do espaço doméstico, tem que aceitar as ordens do homem... ela que volte para casa, né? Sim. A gente está culpabilizando. Então, vamos condená-la e absolvê-la. Quando você leu essa notícia, você falou aqui um pouquinho, daí pensou em se juntar aí com outras parceiras na profissão e dar voz para esse problema que a gente vive há tanto tempo. E eu falo a gente porque eu me incluo nisso como mulher, como jornalista, como profissional. Enfim, aqui o programa não vai falar sobre o meu caso, sobre o seu caso, nem nada, mas a gente quer pluralizar isso, pegando aí um exemplo do MC Biel, com essa jornalista do IG. Quando você leu, o que você sentiu? Eu tô perguntando isso porque quando eu li, eu não entendi a manchete. O que me chamou a atenção foi a manchete dada, que é MC Biel é acusado de assédio. Aí eu fiquei assim, acusado de assédio, será que assediaram ele? Eu ainda me perguntei, será que assediaram ele? Nossa, que estranho isso, né? E que tipo de assédio, eu pensei? Acho que foi moral. Assim, olha, em momento algum passou pela minha cabeça que era ele o réu da história ali, né? E aí quando eu li, enfim, fiquei... Isso. O que a Thaís falou é importante, né? Porque você tira o protagonismo da repórter. Mas quando eu li, eu pensei, coitada dessa menina. Eu também pensei coitada. A mesma coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas vão... taxá-la. Não, além de taxá-la, vão encontrar várias desculpas para tirar a culpa do Biel. Claro. Vão dizer que ela perguntou algo que ela não deveria ter perguntado. Entrou num nicho que não era de música. Ou então que talvez ela se comportou... inconvenientemente. Vão duvidar. Sim.
vão falar um termo na internet, ai, que mimimi dessa repórter. Ela está reclamando à toa. Aí surgiu o áudio, porque o áudio é incontestável. Mas, ainda assim, eu não imaginava que o IG a demitiria tão rápido. Mas eu pensei, se o nome dela vier à tona, ela vai carregar uma mancha para sempre. Ela vai ser a repórter que foi assediada pelo Biel, mas nem foi tão grave assim. Não, isso que a gente vive mesmo no mercado? Nós não temos mais que expor a vítima. A gente tem que começar a expor os agressores. Claro. Porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar um pouco essa cultura assimétrica de poder quando nós começarmos a expor as pessoas que ofendem. Não só com relação à mulher, mas qualquer outro grupo social. Por exemplo, a questão do racismo, a gente tem que expor o agressor e não mais quem sofreu. Não mais quem sofreu. Porque a gente coloca a vítima numa situação de exposição e o ofensor fica de canto. Vocês já passaram por isso? Ah, sim. Já. Todas aqui, eu acho né? que todas. Sim, toda mulher aqui, que se submete a entrar no mercado de trabalho e fazer bem o seu serviço, bem a sua profissão, ela é sempre submetida a qualquer tipo de assédio. Agora, até que ponto é assédio? Agora tô me vindo aqui coisas na cabeça. Você passar, você tá bem vestida, você tá chamando a atenção, eu digo num bom sentido, né? Você tem um corpo bonito, você é uma mulher bonita, você passa e chama atenção. E as pessoas olham. Isso é assédio? Depende, o assédio ele vai ser considerado assédio. Até para quem está em casa entender isso, porque senão daqui a pouco o homem olha, tá todo mundo apontando o dedo. Quando você não aceitar, você se sentir constrangida, aí sim é um assédio. Quando te machucar, te constranger, isso é assédio. Isso é considerado um assédio moral e pode ser o sexual também, a depender das palavras que foram ditas. E aí, se você não se sente confortável, você não quer recepcionar aquele tipo de elogio cantada, que é a campanha do Chega de Fio-Fio, da Defensoria com o Chega de Fio-Fio. Isso, nós temos uma campanha, a Defensoria junto com o Fink Olga. É isso, você se sentir constrangida, machucada, isso sim é assédio. Envergonhada, isso é assédio. Se não, se é um galanteio, você está receptiva a receber um galanteio daquela pessoa, não é assédio. Eu tô pensando aqui, me vem uma outra frase assim que a gente sempre ouve, né, nas ruas. Ô lá em casa. Né? Ô lá em casa. Como é que eu defino essa frase? É o quê? Ô lá em casa. É um assédio moral. É um assédio moral? É um assédio moral, pra mim, sexual. O que tá querendo dizer? Se você estivesse lá na minha casa, como disse o Biel, eu te quebraria no meio. Isso, exatamente. Silvia, eu acho que tem a gente recebeu algumas críticas assim, pô, mas vocês querem acabar com a cantada? Então, é que é o outro lado que eu tô tentando ver da história, porque daqui a pouco os homens vão ficar todos acuados também, falando, nossa, não podemos mais olhar de olho assim, que assédio. Né? Assim, vamos tentar ponderar isso daí. Como é que vocês foram vistas por esse outro lado? Pois né? a gente recebeu esse questionamento mais do que uma crítica, e eu acho que é muito importante dizer que essa não é uma discussão homens versus mulheres. Não tem nada a ver com isso. Cantada é uma coisa, assédio é outra, não é uma linha tênue, é muito claro, é muito evidente. E complementando o que a Thaís disse sobre essa questão do constrangimento, eu acho que tem muito a ver com a relação de poder. O assédio, porque você se aproveita de alguém que é mais vulnerável. Apesar do Biel não ser chefe direto dessa repórter, ele é famoso. Sim. Ele é um cantor que tem 5 milhões de seguidores no Instagram. E ela, com certeza, se sentiu acuada em respondê-lo porque ela pensou, se eu desagrado esse rapaz, ele tem uma grande gravadora por trás que pode ligar, falar com o meu chefe e eu posso ser demitida. Então há uma relação de poder ali. A gente recebe muitas reclamações de muitas confidências, né, de estagiárias que são assediadas pelo chefe, de repente um repórter mais velho que assedia uma produtora mais jovem. Então tem muito a ver com essa questão do constrangimento e também do poder. Isso diferencia muito. O fato é que, assim, essa jornalista que virou nosso símbolo aqui no programa, representando todas as mulheres que foram para as ruas, né, literalmente, saíram de casa, não vou nem falar foram para as ruas, saíram de casa, ela acabou sendo demitida. Ponto. A gente está falando de fatos. Aconteceu algo, foi publicizado, 2 semanas depois ela foi demitida. Alguém sabe o que aconteceu nessas semanas aí que se passaram entre a denúncia dela? Alguém teve contato com ela? Você teve? O que ela contou assim que a gente não leu? Tá.
Olha, como eu disse, ela tem 21 anos, é muito nova, jovem, menina de muito tudo. nova. Acabou de sair da faculdade, provavelmente. Ela era estagiária, ela não Uhum. era contratada, ela está extremamente abalada. Nem começou a carreira ainda. Não, nem começou a carreira. Ela não participa do vídeo, acho que isso é importante dizer, mas ela participa de um grupo... Do vídeo que a gente viu do nosso ali, vídeo, sim. da campanha Jornalistas contra o Assédio. Mas ela participa de um grupo secreto que a gente tem para discussão dessas questões, de tudo que aconteceu com ela e também do empoderamento das jornalistas. E ela manteve uma postura mais anônima, mas procurou a Janaína Garcia, que é a outra idealizadora da campanha, nos apoiou e disse que está sendo assistida juridicamente. Como é que foi o ambiente de trabalho, assim, depois que ela... Você sabe como é que ela... Olha, pelo que a gente soube, ela... Porque isso acontece também, não precisa ser só ser demitida. Você vai trabalhar no dia seguinte, Claro. você já tem acho que um clima, assim, alguma Sim. coisa tá diferente, assim, nesse... Se você tá a mesma, mas as coisas parecem que mudam, não sei. Ela falou alguma coisa desse relato? Pelo que a gente soube, através dela, e enfim, o que chegou até nós, é que ela voltou a trabalhar, não se falava em outra coisa. Em um primeiro momento, o IG chegou a apoiá-la, fez até uma reportagem sobre o assédio e tudo mais, só que ela foi afastada, porque ela disse que ela estava ainda muito mal, precisava resolver alguns problemas, e quando voltou desses dias então fora, ela não ficou trabalhando. Ela foi demitida, foi o que chegou até nós. Mas assim, reforço. E ela, sem explicação, o que falaram para ela? Falaram... não precisamos mais. Corte de gastos. Não tem como é estagiária, eles se sentem à vontade para poder dispensar a qualquer momento, porque é uma relação também de muita vulnerabilidade, né? O caso de estágio, que é óbvio, né, que foi uma retaliação, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, né? a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que assim, nós somos em um numerário muito grande. Nós mulheres, a gente habita cada espaço desse país continental, de dimensões continentais. A gente é o maior número em eleitores, as mulheres tem mais mulheres eleitoras do que homens. A gente, no mercado de trabalho, estamos ali, acho que igualdade, não sei se vocês... Não, ainda não é, mas estamos igualdade, muito próxima. Assim, de número? De número ainda não. De número não, a gente ainda é menor. Ainda somos 44%, eles 56%. Mas estamos chegando. Mas nós estamos aproximando, Mas sim. estamos ali. Claro, pensando do ponto de vista assim, de futuro, as mulheres em breve serão maioria no mercado de trabalho. Mas a gente tem aí o contraponto. Por exemplo, não são mulheres que ocupam muitos cargos de direção. Na própria política mesmo, a gente tem um número muito pequeno de representação de mulheres na política. Por que a gente tem essa dificuldade, assim, embora a gente saiba? Posso falar sobre isso, porque essa é justamente a minha área, né? Na verdade, nós ainda temos muitos conflitos em relação ao mundo do trabalho, né? As mulheres, por exemplo, temos maior escolaridade em todas as atividades, em todas as ocupações, em todas as profissões. Eu vi aqui pela apresentação das meninas dos bastidores, a gente falando aqui, passando o áudio, o currículo vasto que elas têm. Exatamente. Então, no entanto, não estão nos postos de trabalho mais valorizados socialmente. Hierarquicamente, tem poucas chances e poucas oportunidades de ascender na profissão, e muita da ascensão na profissão muitas vezes está relacionada com as práticas de assédio moral e assédio sexual, que são frequentes, constantes e permanentes nos locais de trabalho. As mulheres têm muito constrangimento em tratar isso, porque muitas delas realmente se consideram como se tivessem provocado a situação. Outras para manter o próprio trabalho, e algumas preferem simplesmente ignorar, porque é mais fácil do que enfrentar a situação. Agora, por outro lado, tem crescido muito as denúncias. Isso é um aspecto muito importante. Está aqui a Thaís da Defensoria Pública para falar disso. Isso que eu ia falar, assim, eu tenho a impressão de vez em quando que parece que as mídias sociais ajudaram a dar voz para isso. Ou está acontecendo mais isso nos dias de hoje? Não, né? Não, eu acho que está dando... Minha mãe falava, na minha época isso não acontecia, filho. Até porque
culturalmente, a mulher não ia pra rua na época da nossa mãe. Claro. Ou se ia, eram espaços reservados e autorizados pelo homem, né? Eram profissões de cuidado. Cabeleireira. Ou era com educação, ou era com saúde, que é a profissão de cuidado. Quando a mulher sai para ser jornalista, para ser advogada, para ser administradora, engenheira, né? Ela já tem uma visão de masculinizar, que não pode ser mãe. Então, a gente tinha essa função de cuidadora. Não é que naquele tempo não se existia. Não se falava e não falava que aquilo era violência. Para aquilo, a mulher era obrigada a aceitar a ordem do homem, né? E os espaços que o homem deixava a gente frequentar. Né? Hoje a internet veio também com um instrumento para dizer, aqui também nós vamos tomar conta. Não é só do nosso trabalho, do nosso filho, do nosso marido. Aqui também a gente vai mandar agora. E isso é o grande choque. A gente vê que mulheres se unem muito mais facilmente para discutir direitos do que os homens. Os homens, eles não são organizados, nós somos. Tanto é que em menos de um mês as jornalistas se reuniram para isso. Né? As mulheres foram para a rua, o movimento só delas contra o impeachment ou a favor do impeachment, sendo que a gente não viu isso com relação aos homens. Os homens são mais desordenados para isso. Então, o número crescente é porque a gente vai se utilizando de exemplos que a gente vê na mídia para também tomar coragem e denunciar. Eu vejo o caso teve um estupro primeiro, o coletivo de Piauí, para depois vir a público o do Rio de Janeiro. E a menina não denunciou, ela foi denunciar depois quando ela viu que o vídeo caiu no WhatsApp e a família tomou ciência. Sim, né? A gente vê essas situações de a gente se culpabilizando por isso. A gente se culpabiliza demais. E a gente sempre tem que provar que nós somos a vítima. Essa é a grande Agora, Thaís, não é só com jornalistas que acontece isso. Então, na verdade, embora vocês tenham aí esse grupo que está começando agora e está bombando, na verdade, vocês também são um símbolo representando a mulher profissional, a mulher que trabalha. Vocês chegaram a pensar, assim, fazer um ranking de áreas que a gente tem, por exemplo, como jornalistas, a gente de vídeo, a gente tem que estar sempre mais bem arrumada, bem vestida, enfim. Temos contato com muita gente realmente poderosa. Às vezes a gente vai para a favela e às vezes a gente está no Senado, né? Às vezes a gente vai no supermercado, às vezes você está fazendo uma grande festa, enfim, cobrindo uma grande festa. Como jornalista a gente tem que ser plural, né? Mas tem um ranking profissional que mais tem assédio, por exemplo, secretárias. Não sei, eu coloquei aqui porque me veio essa imagem agora, secretárias, sei lá eu. Eu imagino que tenha, o foco da campanha não é esse, ainda mais. Tá. A gente começando, tem, né? Exatamente, mas é o que você disse, Silvia, é uma representação. Nós tivemos mensagens de publicitárias, que é um ambiente extremamente machista. Publicidade. De engenheiras. Teve uma amiga minha que escreveu, eu sou jornalistas contra o assédio porque eu também sou engenheiras contra o assédio. A gente tem plena noção de que isso não é exclusivo da nossa profissão, mas a gente usou essa história do IG, da repórter do IG, para alavancar e pautar essa história, pautar essa questão do assédio dentro do ambiente de trabalho. Você disse que nós, como jornalistas, a gente é plural, a gente é muito plural. A gente não sabe onde a gente vai estar hoje nem amanhã, né, assim, na carreira. Mas é engraçado que o assédio acontece em todas as toda essa pluralidade. Todas. Desde uma delegacia a um Ministério Público, que é o ambiente onde eu estou sempre, porque cubro segurança pública, até as minhas colegas que cobrem esporte, as que cobrem o mundo das celebridades, todas elas têm grandes histórias de assédio, dentro e fora das redações. Então é algo muito natural. E eu acho que a gente tem que quebrar essa ideia de que é natural. É natural você falar, com esse decote você vai longe, hein? Aí capricha na roupa, porque aí aquele político vai te passar uma informação. A gente tem que quebrar essa ideia. Isso não é natural, isso não é normal. Como a Alana Ambrosio disse no vídeo, se eu soubesse que você é tão bonita, eu te passava uma exclusiva. Com qual motivo? Então, é essa proposta que a gente tem. Fazer as pessoas pensarem. É natural dizer isso? Eu tenho que voltar para casa e constrangida. Não, sabe, eu tenho que ouvir isso, voltar para casa e falar, é normal, faz parte do jogo, faz parte da minha profissão. Isso como jornalista, como engenheira, como administradora, como defensora, como economista. Não é normal. Então a gente tem que quebrar essa ideia e trazer os homens pra gente. Pensar que também não é natural dizer isso. Quebrar esse ciclo.
Afinal de contas, gente, aqui é uma sociedade, a gente se relaciona. Eu posso ser mulher, mas eu tenho um filho, sou casada com um homem, tenho um pai, tenho uma irmã, que, enfim, a gente não vive só as mulheres ou só os homens, né? Eu tenho amigos também incríveis, trabalho com profissionais incríveis, homens e também mulheres incríveis. A gente vive nesses ambientes. Ninguém está querendo segmentar nada aqui. Não. A gente só está querendo entender o que está acontecendo e para onde vai. Mas vamos para um rápido intervalo? Vamos tomar um copinho d'água aqui. Dá tempo de você também aí em casa tomar um copo d'água. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos saber onde vai dar isso daí? Será que vai dar em alguma coisa? Sai daí, a gente volta já já. Bastidor com a mulherada, a gente toma água, a gente não para quieto. Vocês não sabem o que a gente sai falando aqui em 2 minutinhos aí de intervalo. Mas estamos de volta aqui com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre assédio contra mulheres no ambiente de trabalho. Aqui comigo, vamos lembrar, estão Thaís Helena Nader, que é defensora pública do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tem a Marilane também Oliveira, que é economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, lá da Unicamp. E, finalmente, a Thaís Nunes, que é jornalista e fundadora do movimento Jornalistas contra o Assédio. Bom, no bloco anterior eu tinha falado aqui para onde tudo isso vai, né? A gente estava conversando aqui rapidamente no intervalo sobre o que fim vai levar o início da carreira dessa jornalista, né? Ela ainda está no estágio, quer dizer, ela ainda vai pegar o diploma daqui a pouco, enfim. Ela consegue, você acha que ela consegue estágio, Thaís? Olha, em outros lugares? Porque ela vai precisar ter o tempo de estágio para poder concluir o curso. A gente se preocupou com isso. Por enquanto ela não quer. Tá muito recente tudo. Tá muito recente. Ela falou, olha, eu quero descansar um mês, colocar minha cabeça no lugar. Entendeu? Mas nós estamos unidas também para tentar recolocá-la no mercado de trabalho. A minha pergunta aqui por trás disso é, dá para reverter um quadro desses? Tipo, a gente falou que a Mari, o importante seria reverter esse quadro, né? Tipo, ela foi demitida e depois assim, não, beleza, volta aqui pro mercado. Você acha que é possível? Você que tem esses números, vai? Eu acho que, não é que seja possível, mas eu acho que é um dever. Tem que ser possível. Exato, porque isso, eu acho que a atitude da empresa, ela foi tão exacerbada que eu acho que serve como um exemplo. Nós estamos vivendo num contexto, numa conjuntura em que, digamos que todas essas ações, elas são tão condenáveis do ponto de vista da sociedade, porque a gente tem um aspecto pelo menos positivo na sociedade hoje, entre outros, né, que é de menor tolerância a esse tipo de ação, esse tipo de prática, de discriminação, de respeito às minorias que não são minorias, porque na sociedade brasileira, negros, negras, LGBT e mulheres são maioria da sociedade. Então tem menos tolerância a esse tipo de comportamento e acho que seria uma vitória. É o caminho. Exatamente. Esse é o caminho. Agora tem que saber se para ela, dado o fato de ser uma grande empresa de comunicação, se é o mais adequado, né? E o que isso vai ter em termos de implicações para o futuro da carreira que está iniciando agora, né? É o caso, Thaís, procurar a defensoria? Então, Em que momento que a gente procura prova? Sim. Né? Vamos falar agora de provas mesmo, de lei, assim. Falar, fui assediada no trabalho. O que a gente precisa deixar bem claro é que o assédio sexual visto como crime no Código Penal, no artigo 216A, ele não prevê esse caso do Biel, porque não há uma relação de trabalho, emprego entre hierarquia, eles. Sim, mas a partir do momento em que ela foi demitida, aí pode ser caracterizado de uma maneira indireta esse assédio, porque por conta da denúncia dela que ela perdeu o emprego, né? Como o caso tomou uma repercussão... Tem como provar? Porque assim, perdeu o emprego por excesso de contingente, estamos... Então, tem uma repercussão midiática que há prova suficiente. Tem o áudio, tem a nota que saiu da empresa de que iria mantê-la nos quadros, e ela saiu
curiosamente, né? Foi uma demissão única, né? Foi uma demissão única, então a empresa vai ter que provar que teve o corte, não? E 14 dias depois, geralmente é o período de licença sem precisar entrar junto ao INSS, então foi um momento adequado até para não ter que entrar em instabilidade, mas tem a questão da lei do estágio também. A área trabalhista é um pouco mais complicada, mas dá para provar. Para você ter uma ideia, as primeiras leis que vieram para proteger a mulher foram as leis de trabalho. A primeira lei que previu a não discriminação veio da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Veio antes até da proteção à violência doméstica. Né? Então, há tratados... Então, tem caminhos. Tem caminho, tem legislação protetora à mulher. Eu estou perguntando isso porque eu imagino que várias mulheres que estejam assistindo a gente agora e que são profissionais e que trabalham e, de repente, elas estão aí se encaixando em alguns... Em alguns exemplos aqui que a gente está dando e fala assim, poxa, mas como é que eu vou provar? Sim. Já passou. Ele falou, foi no meu ouvido. Né? Enfim, foi uma... Não tenho prova, assim, não está escrito, não está na ata. Sim, o grande... né? Geralmente essas coisas acontecem e não estão na ata, né? A consequência desse tipo de assédio é muito grande para a psique da mulher. Então, o que acontece? Gera um estresse pós-traumático que, com certeza, a repórter está passando nesse momento. Muitas vezes um laudo psicológico, um acompanhamento psicológico, isso dá para comprovar também. Mas é importante que a mulher também esteja fortalecida para criar provas. Né? Então, no momento em que ela está sendo abordada, ela filmar, manter uma gravação, ou até conseguir com testemunhas ali ao redor, e aí é importante a união de algumas mulheres do serviço para que faça essa prova. E entrar com uma ação trabalhista, que isso é um tipo de demissão indireta. Quando você força o funcionário a se demitir de tanto constrangê-lo, física ou moralmente, é uma demissão indireta. E entrando com uma demissão indireta, o empregador ele tem que arcar com todos os custos, porque neste caso, muitas vezes não vai valer a pena ela se manter no emprego. Então ela quer a demissão, mas ela não vai pedir a demissão. Mas quem está causando todo esse transtorno não é ela que quer sair. Ela está sendo forçada a sair por conta do assédio sofrido. Então, na área do direito do trabalho, a gente chama de ação trabalhista indireta. De demissão indireta, que é o empregador forçando. Quando o empregador deixa de pagar o salário da pessoa, também está forçando a pessoa a querer sair do emprego. Também é uma demissão indireta. Então, na área do trabalho, tem essa solução, até para reintegrá-la, se for o caso, ou então pedir a demissão dessas mulheres que estão sofrendo atualmente a violência e continuam no emprego. Na área criminal, temos a outra parte também. Ela deve se dirigir a uma delegacia, de preferência especializada, da proteção à mulher, e registrar o boletim de ocorrência. Se for um caso realmente de superior hierárquico em relação à função dela, aí sim caracteriza assim no crime do artigo 216A, que é de assédio sexual. Não sendo esse caso, por exemplo, como a gente relatou do fio-fio, da cantada, é um assédio moral, que a gente tem como legislação a Lei de Contravenções Penais, que é a importunação ofensiva ao pudor. E às vezes pode até gerar um constrangimento ilegal, um crime de constrangimento ilegal. A importunação ofensiva ao pudor é uma contravenção penal, crime pequeno, passível de multa, a pena. Né, aquilo. Não conserta muito. Sim. O que eu vejo, até porque eu acho que o crime, a penalização não resolve no Brasil, a gente sabe do sistema carcerário, é sim a indenização. A indenização doer no bolso. É que eu chamo de doer no bolso, que é como adulto aprende as coisas. Por exemplo, no caso dessa repórter, que se ela realmente não conseguir ser recolocada no mercado de trabalho, nossa, a indenização pode vir bem alta, porque vai ter que remunerá-la por tudo que ela perdeu. Ou deixou de ganhar, né? Pelo que você conhece, Thaís, ela vai conseguir ser recolocada no mercado de trabalho pelo tempo que você tem de profissão aí, 10 anos? Olha, eu tenho esperança, porque eu acho que... Você tem esperança? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança, em primeiro lugar, porque o nome dela foi mantido no anonimato. A gente tem muitos comentários falando, pô, mas por que ninguém diz o nome dessa repórter? É para preservá-la. É de propósito. É de propósito. É para não saber então, mesmo. Não é ela que tem que ser a exposta. A vítima que tem que estar exatamente descarada. Eu tenho esperança por isso e tenho esperança também por saber que hoje nós estamos organizadas. Todo esse barulho que vocês conseguiram, exatamente. Né? Então tem muitas jornalistas que vão agir por ela, que vão tentar recolocá-la no mercado. Mas se você me fizesse essa pergunta há 5 anos, eu diria não. Tá fadado o futuro dela. Exatamente. Vai virar outra então, coisa. Agora eu tenho esperança por conta do anonimato e por conta dessa organização.
O que me faz lembrar, assim, é que aqui a gente está discutindo uma coisa específica no trabalho, mas me faz lembrar, eu estava comentando com vocês ali na maquiagem antes de começar o programa, do caso da Fabiola, que foi o marido, né? Ela estava traindo, o marido gravou lá a traição dela, ela saindo do lugar lá com o amante. E daí eu lembro que foi uma discussão gerada, assim, no ambiente que eu estava, e eles falaram assim, daqui um ano todo mundo já esqueceu. Eu não concordo tanto assim, eu não acho que esqueceu a Fabiola. A Fabiola vai ficar na memória de todo mundo, né? Assim, a mulher, ela fica muito com esse ranço pra cima dela, né? Pecha, né? É só uma sensação que eu tenho ou isso realmente a gente fica mesmo com esse, essa daí é aquela lá que fez o... Não, e nesse caso que eu tô falando dessa jornalista... São coisas que são construídas socialmente, socialmente, né? Só se a gente fala, o trabalho só claro. reflete o que socialmente... A gente só lembra do nome da Fabiola, a gente não lembra do nome do marido. Dos homens. É isso que eu tô querendo dizer. Eu lembro da Fabiola, mas eu não lembro do nome do marido nem do amante. A gente lembra do nome da Eloá, a gente não lembra do nome do Lindenberg. Né? Claro. A gente lembra do nome da Ana Carolina, das Anas Carolinas, nos casos do Nardoni. Da Maria da Penha, ninguém lembra do nome do marido. Ninguém sabe o nome do marido. Ninguém sabe onde está o marido. Na verdade, o marido está fora do país. Exatamente. A gente sempre lembra o nome da mulher, a gente sempre está expondo a vítima. Claro. Então, essa atitude do movimento de manter preservada a identidade dela é de suma importância e é uma reviravolta. É realmente preservar a vítima, que tem que ser preservada. E ponto, não se discute. E expor quem deve ser do problema, do causador. Justamente porque o estresse... Senão a gente vai ter que se esconder do mundo, Sim, né? Exatamente. A dor que essa menina vai carregar vai ser pro resto da vida. E sempre ela vai pensar, agora em qualquer entrevista que ela vai dar, se ela deve denunciar ou não, porque ela foi demitida. A experiência que ela teve foi ruim. Claro. Não, e outra coisa, nós vivemos uma sociedade democrática, nós precisamos usar os instrumentos legais que estão à nossa disposição e que preservam nossos direitos. A Thaís lembrou muito bem, nós temos as ratificações das convenções da OIT, todas elas ratificadas pelo Brasil, que diz respeito à não discriminação contra a mulher. Exatamente. Nós temos na Constituição muito clara a questão da desigualdade. Nós temos do ponto de vista do trabalho a CLT, que inclusive garante a não discriminação. Nós temos várias legislações no âmbito municipal, projetos de lei que penalizam, punem o assédio sexual e o assédio moral. Então a gente precisa dar, inclusive, visibilidade. Então a gente tem que falar mais sobre isso. Na verdade, não vamos nos calar. Exatamente. Precisamos falar mais por isso. Disso e sabemos que a legislação existe. Eu ia até perguntar se a gente precisa de mais leis. Não. A gente está numa casa de leis aqui, para mim é pertinente perguntar isso daí, né? De repente. A gente não pode se deixar levar por um fato que veio à tona para criar mais leis. Nós já temos leis suficientes. Tá bom. Porque senão a gente começa a costurar muito e o que era para ajudar acaba prejudicando. Não é essa a intenção. Vai muito mais por uma política de conscientização, de educação, de base, né, contra a discriminação, do que a gente penalizar, porque a gente só está agindo na repressão. E a prevenção? Tá bom, a gente vai lá e pune o Biel. Nós punimos o Biel, tá bom. E as crianças? O próximo? E as crianças que estão vindo, né? E os próximos que estão vindo. A gente tem que parar com essa cultura de reprimir e começar a agir na prevenção. Exatamente, a educação. Eu sei que o que eu vou falar agora não é assédio sexual, isso é claro, mas eu não posso deixar de tocar sobre o assunto salarial. Isso, ótimo. Né? Da gente, nós como profissionais, ocuparmos exatamente o mesmo cargo, ter exatamente a mesma responsabilidade, a carga horária, etc, e os salários serem diferentes, né? Exatamente. Como é que a gente lida com isso? Pode reclamar, não reclamar? E como é que a gente fala assim, por exemplo, pro patrão? Ele ganha mais que eu. Mas é porque ele... Aí você fica quieto. Você fala, nós temos... nesse Como caso, que faz isso daí? Silvia, nesse caso é mais evidente ainda, porque... Além de toda a legislação pertinente... É verdade, nós ganhamos menos. Ganhamos. Em vários aspectos. Não é loucura minha. Seja nessa condição que você descreveu, fazendo exatamente as mesmas tarefas, as mesmas atribuições, tendo mais qualificação, mais preparada, mais tempo... O currículo da mulher é vasto. Mais tempo de empresa, então é discriminação. Além do fato das mulheres não ascenderem a postos de trabalho e as promoções sempre estarem direcionadas aos homens. Nós temos vários mecanismos com quais a gente pode recorrer. A gente já tem muito claro, tanto na CLT
quanto na própria Constituição, a não discriminação, então isso é muito evidente, mas junto com isso estamos trabalhando num projeto de lei no Congresso Nacional. Aí sim precisamos de uma lei mais específica. Que pune as empresas que praticarem discriminação. E o projeto, inclusive um projeto que, quando ele foi andando nas comissões de trabalho, ele foi se descaracterizando, porque os homens que compõem as comissões de trabalho foram retirando aspectos do projeto. Não deve ter comissão paritária no local de trabalho, não deve punir. Bom, o projeto foi se descaracterizando. Comissão paritária, só para quem está em casa. Composta de homens e mulheres de forma igual, inclusive para poder identificar situações de discriminação no ambiente de trabalho. Sim. Então, diante disso, nós decidimos lá atrás que nós abandonaríamos esse projeto e apresentaríamos um outro projeto, porque a nossa ideia, o nosso sentido de apresentar um projeto para aprovar no Congresso Nacional, ele deve ter instrumentos que acompanhem e que possa, de certa forma, comprovar as situações de discriminação no local de trabalho. Então, portanto, há que reconhecer que tem que ter um tipo de organização local de trabalho para que possa identificar essa situação e punir as empresas que discriminam. Porque, em média, as diferenças salariais, assim, em média, os rendimentos médios em torno de 15% a 20%. Bastante. Agora, quando você analisa, por exemplo, por ocupação, por profissão, as diferenças, inclusive para as funções com escolaridade mais elevada, elas podem chegar de 30% a 60%. Então, ou seja, quanto maior o salário, maior é a discriminação. Então, esse é um dos principais lutas hoje que está se levando a cabo para tentar reverter. Então também não é sensação e também não é assim, uma impressão a gente falar que as mulheres realmente se qualificam muito mais para tentar ganhar 15% menos. Exatamente. E não é só no Brasil, basicamente é isso que você falou. No mundo inteiro. Isso que eu ia falar, se era uma coisa brasileira. Não, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Nós acabamos, eu inclusive acabei de coordenar uma publicação da ONU Mulheres só para o Brasil, analisando todas as situações de discriminação, do que as mulheres avançaram, do que as mulheres ainda precisam avançar nos últimos anos, e o aspecto relacionado às discriminações salariais, eles estão presentes no Brasil, mas eles estão presentes no mundo inteiro, inclusive nos países em que mais se avançou do ponto de vista da igualdade dos direitos, são os países nórdicos. Mas, gente, não vamos desanimar, né? De forma alguma. Porque a gente não chegou no nível do país nórdico, a gente vai desanimar, já que lá estão fora a equiparação. Mônica, quanto tempo a gente ainda tem de programa? Que eu quero fazer uma coisa aqui. Temos ainda tempo de programa? Tá. Que tuitaço foi esse que vocês fizeram? Pois é. Só complementando, por favor, essa questão dos salários, eu me mantenho esperançosa, mas eu posso falar pela minha classe, pelos jornalistas, eu acho que isso ainda está muito distante. O Sindicato dos Jornalistas não se manifestou sobre a demissão da repórter. Na verdade a gente tinha que colocar isso, porque geralmente a gente tem, o primeiro braço que a gente se apoia é com sindicatos, os que nos representam diretamente, antes de chegar até níveis de defensoria pública, enfim. Então o Sindicato dos Jornalistas, eles não tiveram uma colocação, uma posição? Não, eles não, e foram cobrados, isso é importante. Eles não se manifestaram nem sobre o assédio, nem sobre a demissão e nem sobre a campanha Jornalistas contra o Assédio. Qual a diferença se eles tivessem se manifestado? Eu acho que mostra um apoio, mostra que a classe está comovida. Efetivamente, não muda muita coisa, mas é simbólico. Quando o sindicato de uma classe não se manifesta, diante de um absurdo como esse, diante de uma campanha que já atingiu mais de 2 milhões de pessoas, eu acho que é emblemático. De que muita coisa ainda tem que ser discutida. Tem que ser discutida e mudada, principalmente. Mas é uma questão muito urgente. Até o sindicato, ele se manifestando, ele faz com que as empresas jornalísticas criem retraiam para não tomarem uma nova atitude. Cria uma cartilha, né? A gente usa muito cartilha nas redações. Pode, inclusive, usar como instrumento normativo, nas convenções coletivas, cláusulas que vai ficar de olho no que a gente fizer, nas demissões, as mulheres que a gente fizer, nas falta de equiparação salarial. Enquanto o sindicato não se manifestar, as empresas vão se sentir livres para fazer. E correndo risco. Se entrar com a ação, bem. Se entrar, bem. Acho que as empresas se sentem um pouco incomodadas por conta da repercussão nas redes sociais, mas para aí. Sim.
para aí. Vai parar aí? Não. Ou você continua fazendo barulho? Não, a gente Fala vai desse continuar. tuitaço. Na quarta-feira, nós propusemos um tuitaço com a hashtag jornalistas contra o assédio. Chegamos aos Trending Topics e recebemos relatos impressionantes de jornalistas de todo o país. Vou ler alguns deles. Enquanto ela prepara aqui, só, assim, às vezes a gente usa esse tipo de jargão, mas não é jargão, na verdade, Trending Topics são palavras que a gente usa agora no dia a dia. Para quem está em casa não sabe, chegar no topo da lista, assim, de acessos, de visualizações ou de pessoas que replicaram ou que compartilharam ou que viram e fizeram alguma coisa, enfim. Tá no topo dos mais vistos. É um dos assuntos mais comentados. Né? Então, por exemplo, essa é uma jornalista incrível que cobre esporte, a Marília Ruiz. Posso te dar uma exclusiva? Já esteve aqui com a gente. Incrível. Já esteve aqui com a gente. Eu posso te dar uma exclusiva se você for boazinha? A gente pode fazer entrevista dentro do meu carro? Quando eu trabalhava... Aí uma outra jornalista, Priscila Vante. Quando eu trabalhava com política e frequentava eventos do tipo, passei a usar aliança falsa para ter um pouco de paz. Gente, como é que é? Nossa. Mulher no rádio tem que ter voz de cama. Você tem voz de cama. Não dá para trabalhar em jornal e ser mãe. Ou você é mãe ou você é repórter. Escolha. Tem muita mulher nessa redação. Nós precisamos contratar mais homens para balancear um pouco. Com esse decote você vai longe. Equiparei o seu salário ao dele. O ele em questão tocava uma editoria, enquanto eu comandava 5. Uma outra jornalista. Acho que os tweets dizem por si só. Engasgou. Uau. Meninas, falem aí, eu não vou conseguir falar agora. É realmente muito tocante. Pra gente que é mulher, desculpe quem tá em casa aí, ouvir essas frases não são legais. E definem a gente que a gente não é. É só isso, né? A gente não é isso. A gente é bem mais que isso. Nós somos mães também, nós somos mulheres, nós somos profissionais, nós somos filhas, nós somos esposas. Desculpa aqui a emoção, mas é que a gente vai lendo e eu fico imaginando a situação que essas mulheres ouviram isso e como é que atingiu lá dentro e como é que elas se calaram. Né? A gente não pode fazer... Essas lágrimas não são lágrimas de raiva, não, gente. São lágrimas de... saber o que elas passam, né? Como... Claro. Nossa, exatamente. Desculpa, realmente já tem engolido muita coisa também, né? São lágrimas de nós, assim, que a gente tem e que a gente vê também. Não precisa só a gente passar, a gente vê também e a gente também se cala. Onde isso tudo vai dar, meninas? Vai dar só na reclamação? Não podemos deixar isso acontecer. Da mesma forma que o movimento vai apoiar e tentar minimizar os efeitos para essa menina, eu espero que a parte da justiça, o sistema de justiça, realmente apure e investigue realmente esse assédio e que ao cabo ele seja ao menos condenado, se for a pena de multa, somente que ele seja condenado e também que ele realmente dê a respectiva indenização pelo dano sofrido. Se você aqui está chorando só de ler os relatos, imagina o quanto isso nos afeta e a gente não dá importância para esse tipo de violência moral e psicológica que a gente passa todos os dias. A gente só dá valor à violência física. A gente tem que começar a dar valor. Na verdade, foi isso que me atingiu. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu ouço essas frases todos os dias. E eu não... E a gente deixa naturalizado, a gente não pode deixar naturalizado. E assim, vindo de outra pessoa falando, doeu. Doeu bastante. Claro. Doeu e não foi bonito, não foi legal. Não, e eu acho que esse movimento, ele muda, porque a gente precisa fazer uma revolução cultural, sabe? Porque uma forma, inclusive, de fazer avançar as leis, de fazer com que a legislação melhore, é também impulsionado pela sociedade e pela cultura que se constitui. Quanto mais uma sociedade que cobra mais, que seja menos tolerante com esse tipo de prática, mais a gente impulsiona mudanças mais gerais. Então esse ninguém quer ser melhor que ninguém. Claro, esse movimento ele é fabuloso, ele tem uma dimensão enorme, ele está tendo e vai continuar tendo uma repercussão muito grande e sem dúvida nenhuma ele vai influenciar muito nas próximas, inclusive entrevistas, nas próximas tentativas de cantada, que na verdade não são, né? São manifestações de assédio, e também vai influenciar no sentido de melhorar a nossa legislação existente em relação ao combate a esse tipo de prática que a gente não deve em momento algum tolerar
entre nós. Thaís, qual o próximo passo aí dessa página do Face, dos tweets? O que vocês pensam em fazer? Já pensaram aí? Então, a gente pensa em um novo vídeo. Essa é a nossa primeira ação. Nós estamos procurando outros coletivos. A gente está num grupo de 20 jornalistas encabeçando isso com várias ideias. Como eu te disse, a gente não imaginava que ia ter essa repercussão. A gente esperava, mas não imaginava que ela viria tão rápido. Então, nesse primeiro momento, a gente quer um novo vídeo, abordar outras questões. Tem vários recortes para serem abordados dentro do assédio. E a gente vai continuar. A campanha tem novos passos. Esse primeiro do vídeo, depois pensar em palestras em faculdades, conscientizar essas meninas que estão chegando na profissão, que elas têm de reagir. Quando eu era estagiária, e contei para vocês nos bastidores que eu tive um chefe que fotografava os pés das estagiárias por fetiche. Isso incomodava todas. Sim, na época. Mostrava para as pessoas. Isso eu tô falando de algo há 10 anos atrás. Não tinha rede social desse jeito, mas ele guardava e falava para todo mundo e achava isso engraçado. E há 10 anos a gente não sabia como reagir. Então eu acho que o grande legado dessa campanha são os próximos passos virão, mas o grande legado é ensinar para essas jovens jornalistas e jovens profissionais de todas as áreas e também para a gente que já está há um tempo nessa caminhada, que não é normal, não é natural. E também mostrar para os assediadores que o silêncio foi rompido. Sim. Isso quebrou. Isso. A gente está no minutinho final aqui, encerrando o programa. Por favor, Mari, suas palavras finais aí. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem, enfim, quiser falar mais. Não, eu acredito, assim, tem muita... Eu só queria dizer que tem muita iniciativa importante no Brasil e fora. Em relação a essas práticas, nós temos iniciativa importante, não do ponto de vista, inclusive, tem dos sindicatos, do Ministério Público, juízes, desembargadores, Defensoria Pública, muito comprometida em dar visibilidade, em punir exatamente os culpados. Nós temos um movimento organizado no Brasil de mulheres, através do feminismo e outras formas de organização também, que tem se manifestado muito no último período para denunciar determinadas práticas. Então, eu quero dizer que esse movimento, ele se soma a uma luta muito grande que a gente já faz no Brasil há muito tempo de garantir que homens e mulheres tenham direitos iguais e que as mulheres sejam respeitadas no seu trabalho. 30 segundinhos aí. A Defensoria está disponível através do Núcleo da Mulher. Nós temos as cartilhas da campanha Chega de Fio Fio, em parceria com a Think Yoga, tanto para receber denúncias como para atuar nessa parte de educação em direitos, de prevenção, de conferir palestras, de discutir o tema. A Defensoria está aberta, é só acessar o site da Defensoria e clicar no link do Núcleo da Mulher, que terá todas as informações, e a cartilha é disponível para todo mundo. Para todo mundo. E a página do Facebook? A fanpage é Jornalistas contra o Assédio. Peço a todos que curtam, que compartilhem o vídeo e que através da hashtag Jornalistas contra o Assédio, com acento, tragam pra gente relatos de assédio. Pluralize isso daí, publicize mais. Meninos, o programa Assembleia Debate termina por aqui. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui, a contribuição nas informações e dos relatos aqui. Obrigada a vocês que estão aí em casa pela audiência. E só lembrando uma coisa antes de acabar o programa, pode chamar a mulher que ela tá bonita, pode falar que ela tá gata, tá? Isso não é assédio moral nem sexual e a gente gosta. Gente, muito obrigada por tudo, pela participação de vocês, aí pela nossa audiência. Até semana que vem no nosso próximo encontro. Tchau!